A terceira denúncia diz respeito à questão do índio, né? Que a gente viu que no Brasil tem muita gente preocupada com o índio. O índio está na ordem do dia. Os índios estão pedindo lá uma demarcação de terras e o STF está para votar uma lei que retira vários direitos dos índios. Logicamente que tudo isso daí é uma coisa profundamente antidemocrática, né? Os índios foram para Brasília, né, para se manifestar diante do STF. Cerca de 6 mil índios foram para Brasília. Vocês podem imaginar também que para o índio sair lá do meio do mato e ir até Brasília não é uma coisa muito simples, né? É uma coisa complicada, porque índio não tem automóvel, não tem motocicleta, nem bicicleta ele tem normalmente. Não tem dinheiro para comprar passagem de ônibus, né? Isso daí tudo foi organizado por diversos movimentos para levar os índios para Brasília. É uma coisa difícil, não dá para fazer todo dia. Aí, os índios estavam na expectativa de que esta semana aqui, o STF votasse a questão. Votasse, né? Votasse alguma coisa. Aí, quando eu estava no meio da votação, o herói do povo, Alexandre de Moraes, aquele careca, pediu vistas ao processo e a votação foi remetida para o dia 1º de setembro, quarta-feira que vem. Agora, vocês imaginem a situação dos índios aí, que vieram ouvir o veredito dos deuses do STF. O cidadão não pode voltar na quarta-feira. Então, os índios estão acampados lá em Brasília, né? E vão ficar acampados até o dia 1º. Se no dia 1º, algum herói do povo, porque o STF, como vocês sabem, está cheio de heróis do povo, né? Algum herói do povo, herói da esquerda, decidir que não vai votar, tome lá mais 15 dias para os índios ficarem lá em Brasília. Sobre isso daí, é uma coisa curiosa, porque nós vamos ver aqui hoje que toda a imprensa nacional, né, Globo, Folha, Estado de São Paulo, ela defende, ainda que discretamente, o índio de 500 anos atrás. Por que ela defende o índio de 500 anos atrás? Porque esse daí já morreu faz muito tempo, né? Já faz muito tempo que nem os ossos desse índio existem mais, na maioria. Agora, o índio de hoje, ninguém defende, né? Eles defendem os latifundiários. Aqui é preciso colocar uma questão sobre a questão do índio, que a maioria do país não entende. Qual é a questão do índio? A questão do índio é que os índios, eles reivindicam, eles precisariam basicamente de duas coisas, que eles nunca conseguem. Uma demarcação efetiva, segura e definitiva das suas terras. Quer dizer, uma demarcação de terras que permita ao índio, né, ter uma vida, no seu modo de vida, no seu estilo de vida, vamos dizer assim, razoável, né? Segundo, o índio precisaria da ajuda do Estado para sobreviver, em muitos casos. Ele não tem, em muitos casos, a atividade econômica que ele tem não permite que ele sobreviva, né? E, em outros casos, permite que ele sobreviva, mas muitas comunidades indígenas, ao contrário do que pensam aí os identitários, elas querem mais do que simplesmente sobreviver, como todo ser humano. Eles querem, muitas vezes, ter acesso a alguma coisa que eles conhecem e que eles acham que é valioso, né, da sociedade, da economia da sociedade em que eles vivem, finalmente, que é a sociedade capitalista. E eles não têm a menor condição para isso daí. Eles, não, em geral, não têm condição para comprar nada, a situação deles é muito ruim, né? Por que o problema do índio não se resolve? O problema do índio não se resolve por um único motivo. É o latifúndio. É a luta pela terra. É o mesmo problema do trabalhador sem terra, do camponês pobre.
né? A terra no Brasil é um instrumento de produção de alto valor, apesar da extraordinária abundância de terras que há no país, só que ela é monopolizada por um número muito reduzido de pessoas. Quer dizer, toda a história de assentar os camponeses pobres, de resolver o problema do índio sem tocar no problema do latifúndio, é pura demagogia. Não há como resolver o problema do índio sem uma verdadeira reforma agrária, ou seja, né, traduzindo-se para o português correto, sem uma revolução agrária que acabe com o latifúndio, com o monopólio da terra. Né, e que a terra possa ser distribuída às pessoas que realmente têm necessidade dela. Esses grandes negócios capitalistas, o latifúndio produtivo, improdutivo, todo tipo de latifúndio, todo tipo de concentração agrária é que leva a essa crise. Né? Diante desse problema aí, é fácil de perceber que você queimar uma estátua não vai levar ninguém a lugar nenhum. Tá? É preciso lutar pela reforma agrária, é preciso apoiar o movimento camponês, é preciso unificar o movimento camponês com o movimento dos indígenas. É preciso unificar o movimento dos indígenas e o movimento camponês com a classe operária das cidades. E esse movimento tem que ser muito forte porque os inimigos são muito poderosos. Tá? Eles controlam os principais partidos políticos do país.